Olá, turminha! Nas páginas 105 e 106 da apostila de História, iremos falar sobre o sobrenome da família. O sobrenome era um privilégio até o fim da Idade Média. Hoje é obrigatório. A pessoa precisa ter um sobrenome, registrado, um nome próprio. Tem pessoas que têm nome composto. Na nossa turminha mesmo tem. Então, geralmente as pessoas têm o nome próprio e o sobrenome. O sobrenome, ele identifica, a qual família a pessoa pertence. Por quê? Ao nascer, a criança, ao ser registrada, ela possui o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe. Esses sobrenomes já vieram dos seus avós e dos seus bisavós, e assim vai passando de geração em geração. Aqui no Brasil, os sobrenomes têm várias origens, e a maioria deles são de origem portuguesa. Nós temos exemplo aí de Aragão, Valadares e Braga, que são sobrenomes originados a partir de nome de cidades ou região que identificava as pessoas que lá nasciam. Temos também outros nomes que eram usados como apelidos para identificar, com característica pessoal da pessoa. Temos aí o exemplo Louro, Severo e Grande. E ainda tinha aqueles sobrenomes que surgiram de acordo com o que a pessoa plantava. Macieira, para quem cultivava as maçãs, Pereira, para quem cultivava peras. Os sobrenomes surgiram com o aumento da população. Só o nome não era suficiente para distinguir as pessoas, Os nobres naquela época, que eram aquelas pessoas ricas, dos plebeus, que era a população, que faziam parte da camada popular da sociedade. E devido à necessidade, o povo passou a ser identificado também por seu ofício, ou seja, aquela profissão, que exercia pelo físico da pessoa, pela personalidade e origem. Exemplo, ferreiro, que era um ofício que era desenvolvido naquela época. Lisboa, que era a origem onde nasceu, a pessoa nasceu. E valente, faz parte da personalidade. E aos poucos esse hábito, se espalhou e foi sendo passado para as novas gerações. E em 1370, já existia a palavra sobrenome em documentos oficiais de diversos países. E foi a partir daí, que a diferença passou a ser, na maioria, de usá-lo. Como você pode ver na imagem, no Brasil, somos registrados com o nome, depois vem o sobrenome da mãe e depois do pai. E aí nós temos o exemplo, que é Joana Silva Oliveira. Já em Portugal, era hábito que as meninas usassem o nome da mãe e os meninos usassem o nome do pai. E aí, Joana ficou apenas com o sobrenome Silva, que é o sobrenome da mãe. Já na Espanha, é diferente do Brasil, ao contrário do Brasil. O nome do pai fica no meio e o da mãe fica no final. E na Alemanha, usa-se somente o sobrenome do pai. E na Rússia, é o nome próprio do pai, que faz parte, ele entra aí no meio, no sobrenome do meio.
Então, entra Rodrigo aí, que é o nome do pai de Joana, mais o Vixe. Então, fica Rodrigovich. E ainda temos aí o exemplo de como que ficaria o sobrenome de Joana se ela se casasse com um homem que tivesse o sobrenome Souza, né? Que no lugar do Oliveira ia ser mudado, trocaria, e ia dar lugar a Souza Eva. Deu para perceber que em cada país tem uma forma diferente de se registrar os filhos e também como que é usado o sobrenome. E na página 107 você irá registrar o seu nome, seu sobrenome e o de 3 familiares de acordo com cada uma dessas formas que foram apresentadas aí. Realize a atividade do Já Aprendi nas páginas 107, 108, 109 e 110. Divirta-se!